Shalom, shalom a todos. Mais uma vez, Baruch Hashem, sejam bem-vindos a mais uma vez, a mais um show do Gan Emuná, mais uma aula do Gan Emuná, Baruch Hashem, Todá Rabá, Ribono Shel Olam, falando diretamente da Yeshiva Arut Shel Chesed, Fio de Bondade, da cidade santa de Jerusalém, dirigida pelo nosso grande mestre, Rabino Shalom Arush, Baruch Hashem, Todá Rabá, Ribono Shel Olam, por mais um método estar aqui novamente com vocês, compartilhando essas palavras de Kedushá, de santidade, de fé, que injeta na nossa alma e na nossa consciência e no nosso conhecimento a verdade, a Emet Shelamitah, a verdade verdadeira. Assim falava Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman, a verdade verdadeira. Existe verdade, que é meio verdade, mas existe verdade verdadeira. E está aqui na Emuná, Baruch Hashem, na Torá. E Bezrat Hashem, agradecer o Rav Arush por nos dar essa oportunidade de estar compartilhando com vocês essas palavras sagradas de Torá. A minha esposa Raya Baruch Hashem, que está fazendo um trabalho excepcional no Instagram, no Facebook, transmitindo essas palavras de Emuná também com vocês, e todo o nosso grupo que está aqui com a gente, Bezrat Hashem, todos os brasileiros que estão junto com a gente fazendo que isso acontecer, isso é algo incrível, e que Bezrat Hashem possa crescer cada vez mais, e mais, e mais, e mais, todo mundo possa ter Emuná, tá rezando, fazendo bodedut, crescendo em Torá, cumprindo os mandamentos e assim trazendo a Geulah para o mundo, a redenção completa. Bezrat Hashem. A gente ainda está falando sobre o sustento, teste de sustento. A gente passa de pessoas que façam dificuldades, passam teste. Normalmente o teste é no sustento. E Bezrat Hashem, como a gente pode estar bem adaptados, conscientes, para poder passar esses testes com leveza, tranquilidade, sem pressão, sem ansiedade, sem culpar os outros. A gente sempre está se responsabilizando e tendo a consciência correta. Bezrat Hashem, nesse assunto, hoje vamos estar finalizando também o assunto do Bezrat Hashem, o assunto do sustento, dos testes de sustento. Vamos finalizar hoje. Como a gente vai estar finalizando, eu quero trazer para vocês um segredo. Um segredo é uma prática que, se vocês fizerem diariamente, vai ser só coisas boas na sua vida. Com a ajuda do livro Jardim da Prosperidade do Rav Arush, que a gente tem em português, vamos estar estudando palavras muito sagradas, muito sérias, e com isso com certeza vai estar ajudando todos nós. Preparei aqui o estudo. Para finalizar, basicamente, os assuntos sustento e prosperidade, vamos passar um segredo que não é tão segredo assim, e está na Torá, Êxodo 16, capítulo 16, versículo 4 até o 36. Essa porção da Torá é a porção chamada Parashat Aman, porção do maná. É a história quando o povo estava no deserto e Hashem mandou dos céus o maná. Rabino Bechaye, que viveu no século 13, ele diz que essa pessoa faz isso diariamente, essa porção. Ela faz a leitura. Pode ter a leitura em transliterado, português, em hebraico, forma que ela conseguir. Ela faz isso diariamente. Ela vai se fortificar em fé, confiança, de que o sustento dela é como o povo estava no deserto. Ela vem do céu. Quando o maná caía dos céus, o pessoal fazia brahá, amotz lechem min hashamayim, aquele que tira o pão dos céus. E esse pão dos céus, ele pode ser adquirido ainda nos dias de hoje. O Rav Arush traz aqui no Jardim da Prosperidade, capítulo 9. Podemos aprender muitas coisas dessa porção da Torá, um milagre de extrema de magnitude que ainda ocorre em nossos dias. Vamos abrir o livro do Jardim da Riqueza. Vamos lá. Bezrat Hashem. Nesse livro, o Rav traz, e essa porção que eu nem falei, não terminei de falar, 40 tem que fazer todos os dias. Rabinos de Jerusalém, sábios antigos de Jerusalém, eles dizem, de Jerusalém, né? Eles dizem que a pessoa que faz isso diariamente, durante 40 dias, ela consegue uma mudança extrema na vida dela. Então você, a partir de hoje, fazer essa porção do capítulo 16 do livro de Êxodo, do versículo 4 até o versículo, está aqui escrito, até o versículo 32, se eu não me engano, como eu falei antes, você fazer isso todos os dias, até o versículo 36, todos os dias, durante 40 dias, a porção do seu sustento vai mudar. Então, junto com vocês, aqueles que estão acompanhando as aulas, todas desde o início, e estão querendo fazer isso também, vamos juntos. Eu também vou começar. A partir do dia que essa aula for lançada, vamos estar juntos. Eu também vou estar junto com vocês fazendo. E quem quiser fazer, escreva nos comentários. Comecei a fazer a Parashat Aman, a porção do maná.
todo mundo juntos, eu, vocês, Bezerra Hashem, vamos estar fazendo juntos para que o Parnassá venha com facilidade, como era na época do deserto. E o Rav vai trazer aqui vários midrashim, várias interpretações dessa porção da Torá, de como era feito e como a gente pode adaptar nos nossos dias. Página, quem tem esse livro? Página 213 do Jardim da Prosperidade. Vamos lá. O sustento depende de nossa consciência espiritual. E sairá o povo e colherá a porção. Isso nem está escrito, que o povo vai sair e vai colher a porção do maná. O Talmud ensina que o maná caía de uma das seguintes formas: a porta da tenda, nos arredores do acampamento ou muito longe do acampamento. Por que esses três lugares diferentes? O Rav pergunta. Segundo nossos sábios, os justos recebiam sua porção de maná à porta da tenda, ou seja, na portinha de casa. Abria a porta, estava lá o maná dele, pacotinho, já pronto. Lembrando que o maná, ele tinha algo super especial. A pessoa que comia ele, fora o fato de ela estar saciada com aquilo, satisfeita, ela sentiu o gosto do que ela mais gostava, do que ela queria, do que ela decidia. Eu quero sentir o gosto de sushi, sentia o gosto de sushi. Quero sentir o gosto de um hamburgão, sentia o gosto de um hambúrguer. Quero sentir o gosto de churrasco, picanha, sei lá, vai sentir o gosto, quer sentir o gosto do que for, que a pessoa mais gostava. Batata frita tinha gosto de batata frita, de chocolate, maná tinha o gosto do que a pessoa decidia. Então, o que o Rav fala aqui? Por que tinha caído os três lugares diferentes? O justo de receber na porta de casa. As pessoas comuns, os intermediários, aquele que não era um perverso, também não era tão justo assim, eles tinham que ir até os limites do acampamento, até o final do acampamento, para lá ele colher o maná deles. E os perversos tinham que viajar longe, sair do acampamento, passar pelo calorzão do deserto, para lá ele buscar. Tinha que viajar longe para recolher a sua porção. Isso nos ensina que o nosso trabalho para conseguir o ganha-pão depende totalmente do nosso nível de confiança e crença no Criador. Portanto, o melhor esforço que podemos fazer para assegurar uma renda melhor é reforçar nossa emuná e consciência espiritual. Você quer receber o maná, o seu sustento de uma maneira fácil, se dedique à porção semanal, leitura da porção semanal, leitura de Torá, uma hora todo dia. Se aperfeiçoar, fazendo o Salmo 100, fazendo o Salmo 145, fazendo o Birkat Amazon, fazendo as bênçãos antes de comer cada coisa, a fruta, né? A gente faz boriperiá, essas coisas que vêm da terra, boriperiá da mar, fazer as bênçãos anteriores e posteriores, Birkat Amazon, depois que a gente come o pão com kavaná, tudo que a gente com intenção, tudo que a gente faz, a gente eleva o nosso sustento. O Rebbe Nachman ensina no que tem Moará 56 que nosso nível espiritual e nossa prosperidade são diretamente proporcionais. À medida que o primeiro aumenta, o segundo aumenta também. Ganhar sustento facilmente depende da contemplação da presença divina. A pessoa se contempla, ela está se dedicando em Hashem, o sustento dela também sobe de acordo com o nível espiritual que ela também está subindo. Segundo o Zohar, os judeus recolhiam seu maná diário com fé simples. Ninguém duvidava de que o maná estaria ali. Ou seja, sabia que amanhã ia ter, depois da manhã também, depois da manhã também, e o mês que vem também teria. Eles não estavam com nenhuma dúvida, eles tinham fé simples que ia ter sempre, todos os dias. O Zohar fala isso. Eles saíam todos os dias com fé absoluta de que Hashem proveria cada necessidade. Quem tinha menos confiança precisava caminhar mais, ou seja, trabalho duro pela comida. Tinha que trabalhar duro pela comida. Hoje em dia, devemos fazer tudo o que pudermos para emular o modo dos virtuosos filhos de Israel do deserto, sabendo que Hashem existe e cuida de cada necessidade nossa e que nada está além do seu alcance. Tenta e veja. Para que eu prove se respeitarão minha lei ou não. Assim está escrito no versículo. Qual é o teste aqui? Para que eu prove que respeitarão minha lei ou não? A gente está mandando maná e está provando se vai respeitar a lei dele ou não. O Rabino Elazar responde que quem tem o comer hoje e se pergunta o que comerá amanhã, não tem emuná. Ou seja, aquela pessoa que tem o que comer hoje e fica com dúvida, preocupação do que vai ter, se vai ter amanhã ou não, ela não tem emuná. Hashem está testando a emuná do povo. Ele dava apenas o bastante por um dia para saber se os filhos de Israel acreditavam que ele proveria também no dia seguinte, ou simplesmente ficariam preocupados. A pessoa que tem fé absoluta em Hashem não se preocupa com dinheiro. Ela emula os modos justos do deserto, confiando completamente que Hashem o sustentará dia após dia. Também devemos confiar que Hashem cuidará completamente de nós. Não importa quem somos ou onde estamos. Na prática, Hashem está dizendo, faça o que eu espero de você, se esforce com toda a sua alma para confiar em mim. Estude, reforce sua emuná, faça a sua parte, fique tranquilo que eu farei a minha parte. Desculpe, e sustentarei. Eu cuidarei dos seus ancestrais por meios milagrosos.
Caía maná do céu todo dia. Assim como nada estava além do meu poder no deserto. Nada pode ficar no caminho do seu sustento hoje. Da mesma maneira que era do deserto, aqui também, hoje em dia, também vai ser assim. Mesmo que eu tenha de fazer cair do céu, eu posso e farei. Caros irmãos e irmãs, não se preocupem com o sustento. Tudo o que Hashem quer é que as pessoas sirvam com todo o coração e toda a alma. Ele então atenderá seus pedidos. E será no sexto dia que prepararão e levarão, será o dobro que costumam colher cada dia. Ou seja, no Shabat, Erev Shabat, eles recebiam no deserto porção dobrada. Para que não ter que sair e se preocupar, né, no Shabat. Por que a Torá usa a palavra dobro? A resposta é que a palavra dobro em hebraico significa mishne. Tem a mesma raiz da palavra mishtane, mudança. Nossos sábios explicam essa conexão, ensinando que o maná que os judeus recolhiam na sexta-feira sofreu uma mudança no dia seguinte, Shabat. A quantidade era duplicada e seu aroma se intensificava. Todos sabem que a comida no Shabat tem um gosto especial, único. Nossos sábios ensinam que isso é o resultado do tempero especial. O Talmud conta que César perguntou ao Rabino Yehudá, filho de Hanania, por que a comida do Shabat tem um aroma tão perfumado. O Rabino Yehudá respondeu que há um tempero especial que usamos na comida do Shabat. Se é assim, me dê um pouco desse tempero, falou César. O Rabino Yehoshua respondeu que o Shabat melhora a vida de quem cumpre suas leis. Quem cumpre a lei do Shabat, a vida dela é melhorada. O perfume é diferente. O ta'anug, o prazer, é diferenciado do Shabat. Quem não cumpre o Shabat abre a mão da proteção e dos prazeres subliminares. Isto é o que ordenou o Eterno. Colhei dele cada um segundo sua comida, um homem, uma medida, por cabeça, segundo o número das almas de cada um, em sua tenda. Tomareis, ou seja, a pessoa tem 5 filhos, então pegava de acordo com 5 filhos. E fizeram assim os filhos de Israel, escolheram uns mais e os outros menos, e mediram como um homem, porção, e não sobrou ao que recolheu muito. O que recolheu pouco não faltou, cada um segundo a sua comida colheu. Ou seja, o cara espertão queria pegar dobrado, mais do que era suficiente para ele, dava errado, estragava. Hashem ordenou que cada pessoa recolhesse exatamente o que precisava, nada mais, nada menos. Rashi explica que ao que recolheu muito e ao que recolheu pouco, houve aqueles que pegaram mais do que deveriam, e aqueles que pegaram menos do que sua porção designada. Quando iam para a tenda, porém, mediam quanto maná tinham, todos viam que tinham exatamente um homem. Trata-se de um grande milagre. Ou seja, o cara pegava mais, chegava em casa, sumia aquilo que ele pegava mais. A lição de Rashi é que a quantidade da maná que cada família recebia era uma quantidade divinamente determinada, que, independentemente do esforço de qualquer um, não podia ser alterada. Quem pegava mais tinha porção diminuída. Quem pegava pouco tinha porção aumentada. Isso não é nada menos que um milagre. Então o Rav traz aqui vários milagres que aconteciam na época do maná e que a gente pode estar levando para o nosso dia a dia também. Chegou o momento que Moisés havia ordenado os filhos de Israel e não deixar as sobras de maná para o dia seguinte. Quem desafiasse esse mandamento encontrava as sobras cheias de vermes, sem nenhum motivo aparente. Independentemente do modo da preservação, a comida se estragava. O cara queria pegar mais, ficava estragado. O maná durava o dia todo, do amanhecer ao anoitecer, permanecendo fresco e comestível. Mas no momento que ficava para o dia seguinte, apodrecia. O propósito de... Por que apodrecia? Para que a pessoa tivesse fé para o dia seguinte. O propósito de assim, organizar eventos assim era ensinar os filhos de Israel que eles não têm a habilidade de prolongar sua prosperidade. O sustento de hoje difere do de ontem e do amanhã. Quem tentava jurar mais do que sua porção diária não via bênçãos em seus esforços supérfluos. Havia certos tzadikim que não deixavam dinheiro na carteira de um dia para o outro. Olha esse nível, gente. Olha esse nível. Tinha tzadikim justos que não deixavam na carteira dele um dia para o outro. O Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico, praticava esse costume. Ele não dormia até ter gastado o dado à caridade todo o dinheiro que ele tinha. Para ter fé, que amanhã Hashem determina. Maná. Certa noite, ele não conseguia dormir. Levantou-se da cama, acordou e a esposa perguntou se ele havia guardado algum dinheiro naquele dia. A esposa dele, grande e justa, falou: será que você não guardou nenhum dinheiro aí, não? A esposa do Baal Shem Tov recebeu uma grande soma de dinheiro naquele dia e não havia conseguido distribuir tudo à caridade até o anoitecer. Ela argumentou que aquilo não era tão terrível e que ela distribuiria o dinheiro na manhã seguinte. Ao ver a reação do marido, ela ficou preocupada e perguntou: por que você está tão preocupado? Precisa desse dinheiro para alguma coisa? Há algum prisioneiro judeu precisando de resgate? Ela ficou: como assim? O Baal Shem Tov respondeu: não, querida,
Eu simplesmente não conseguia adormecer e não sabia por quê. Pensei que talvez o motivo fosse algum dinheiro de hoje que não distribuímos aos pobres. Peço-lhes que me faça a bondade de dar esse dinheiro aos nossos vizinhos pobres agora mesmo, para que eu possa dormir um pouco. Então, esse é um nível gigantesco. E esse livro aqui, para quem quiser ter uma vida profissional, organizada, econômica, tá garantido. E a gente aprende aqui do Maná. Gente, todos os dias, para Shataman agora. Vamos lá, 40 dias seguidos. Quem que seguir fazer até o final de vida, até 120 anos, que faça. Isso é um bom costume. E tem vários rabinos, todos os rabinos, não existem rabinos, Faradi, Brasil, não é Brasil. Todo mundo fala, não, para Shataman, a pessoa que lê isso, ela tá lendo a porção da Torá, onde Hashem fez milagres pro povo. E que Hashem pode continuar fazendo isso novamente. Antes de ler o Gan Emuná, e antes de botar as mãozinhas dadas e fechar os olhos, vamos ver uma história que eu trouxe aqui, do grande Rabi Akiva, outra vez. Conta-se que certa vez Rabi Akiva estava em sua casa, e ao terminar sua refeição, recitou com grande concentração o Birkat Hamazon. Uma boa prática também é que, depois que a gente come o pão, fazer toda a brachá que se chama Birkat Hamazon. Essa brachá, ela também é um mandamento da Torá. E quando a gente faz o Birkat Hamazon, está agradecendo que Hashem dá o pão pra gente. Agradecendo que tudo que Ele dá é Ele que nos sustenta. E essa gratidão, essa brachá, esse mandamento, quando a gente faz isso, causa os efeitos de ter mais sustento na vida da pessoa também. Então, Rabi Akiva, ele estava com concentração, rezando palavra por palavra essa bênção. Logo após concluir a última palavra da bênção, uma pomba de ouro desceu do céu e pousou sobre a sua mesa. Seus discípulos, surpresos, lhe perguntaram, Rabi, o que significa esse milagre? Uma pomba de ouro? Isso não é algo comum. O que está acontecendo? Rabi Akiva respondeu com humildade e firmeza. Quando uma pessoa recita o Birkat Hamazon com toda a sua kavaná, intenção espiritual, e reconhece sinceramente que o sustento vem de Hashem e não do trabalho de suas próprias mãos, então o céu responde com abundância e milagres. Ou seja, a partir do momento que você reconhece que tudo que vem, que você tem, é Hashem que manda, que nem uma pomba de ouro do nada na sua mesa, essa pomba é apenas um sinal visível disso, mas a verdadeira recompensa é que não está nesta pomba, e sim na luz que se revela no mundo espiritual com cada palavra dita com fé. Bezrat Hashem Itbarach. Você quer ter o sustento garantido? Quer se fortificar? Fora do que a gente já foi falado, toda essa parte do teste do sustento? Livro do Rav Arush, Jardim da Prosperidade. A parte que a gente liu o Gan Emuná. Ainda mais, cumprir todos os dias o Birkat Hamazon. Comer pão, faz Birkat Hamazon. Comer pão, faz Birkat Hamazon. Comer matzá, faz Birkat Hamazon. Isso é o sustento garantido. E leitura da porção do Parashat Aman todos os dias também fortifica a confiança da pessoa, a emuná da pessoa e faz com que a brachá chegue para ela de uma maneira mais fácil. Bezrat Hashem Itbarach, mãozinhas dadas, fechando os olhinhos. Baruch Hashem. Vamos lá, página 146 no Gan Emuná. Bezrat Hashem, vamos nos fortificar com as palavras sagradas do Rav Arush e Bezrat Hashem, vamos estar praticamente terminando o teste do sustento. Tudo tem a sua hora. Um comerciante com emuná precisa saber que cada produto de seu estoque está sob a influência absoluta da providência divina. Hashem decide quando um certo objeto, uma mansão de 20 quartos ou um tubo de pasta de dente será vendido. Hashem que sabe quanto uma mansão ou uma pasta de dente vai ser vendida. Para quem e para que preço? Segundo o pensamento cabalístico, cada objeto possui centelhas espirituais que pertencem a uma certa alma. Aquela alma um dia irá adquirir o objeto como forma de retificação, tanto para si mesma quanto para o próprio objeto. Discorrendo sobre esse conceito, Rabi Nachman de Breslov escreve que tudo tem a sua hora, quando finalmente as coisas retornam à sua raiz espiritual. Ou seja, sua raiz espiritual está conectada na cenourinha, na farofinha, no hot dog, no seu carro, no sofá que você senta. Está tudo desconectado. Então, na hora certa vai chegar, na hora certa não vai chegar, na hora certa se você é vendedor, você vai vender, na hora certa você não vai vender. Por exemplo, se os centelhas espirituais de uma cenoura estão enraizadas na alma de um tzadik, a esposa desse tzadik um dia irá uma certa banca de verduras, pagará um certo preço por uma certa quantidade de cenouras, ela então irá para casa, servirá ao marido. A cenoura cujas centelhas espirituais estão ligadas à alma dele. Quando o tzadik faz a bênção sobre a cenoura,
e a come, a cenoura atinge uma elevada correção espiritual, a cenourinha. No caso do cenoura ou do outro alimento, ela fisicamente se torna parte do tzadik, ou seja, a cenoura vai se tornar o quê? Vai precisar do sangue dele, vai precisar a vida dele. Tendo em conta do exemplo anterior, que não passa de um pingo d'água de um imenso oceano, nos assuntos de retificações de alma, que isso precisaria um livro inteiro, qualquer transação comercial, troca, compra ou venda, ocorre somente quando Hashem decidir. Quando chegar a hora de um certo produto alcançar o âmbito de uma alma particular, a transação se completa nem antes nem depois. Se um comprador e um objeto não têm o denominador espiritual comum, eles não se juntam por um preço nenhum, em nenhuma circunstância. Por isso não faz sentido o vendedor ou comerciante tentar forçar algo a um cliente que se não quiser comprar. Então para de ficar perdendo tempo, gastando a voz, gritando lá, feirante, gritando sem parar. Não vai sair nada disso. Chegar uma hora, vai chegar e vai vender. Muitos empresários já relataram histórias sobre mercadorias aparentemente inúteis vendidas com um tremendo lucro, ou sobre produtos que eles pensaram ser o best-seller, mas que acabaram juntando poeira na prateleira. Muitos corretores já tiveram compradores potenciais que fizeram cara feia para uma certa casa e 3 meses depois acabaram comprando exatamente aquela propriedade. Toda área comercial tem seu próprio exemplo, de providência divina, tudo tem sua hora. Negociando com fé. De acordo com o Talmud, a primeira pergunta que o Tribunal Celeste faz a uma pessoa quando ela deixa este mundo é: você negociou com fé? Nasata matata bemuná. Chegou no céu, vou te perguntar isso. Fez negócios com fé? Como assim? Aqueles que incorporam a emuná em todas as suas negociações poderão responder com orgulho: sim, fiz. Quer ser parte desse time? Quer fazer isso também? Lê o Gan Emuná. Começa a fazer seus negócios com fé. Tudo de acordo com a vontade de Hashem, com os mandamentos, com a Torá, honestidade, visando o bem do próximo, visando o bem da sua comunidade, visando o bem da comunidade de Israel. Emuná nos negócios significa que a pessoa é justa, honesta e cumpre a sua palavra. Com emuná de que o sustento vem de Hashem, a pessoa não recorre a meios criminosos ou imorais para ganhar dinheiro. Um comerciante com emuná não faz declarações falsas sobre uma mercadoria, pois sabe que cada produto tem seu comprador, que pagará o preço certo na hora certa. Ele não pressiona nem tenta agradar um possível cliente para que o sustento venha de Hashem, e não do consumidor. Mesmo assim, ele é educado, respeita o cliente, pois esse também é o desejo de Hashem. Se agora tudo vem de Hashem, agora eu vou destratar o cara. Não, não é assim. Você vai ser educado. Você vai fazer tudo com emuná. Ele não tenta forçar uma venda, pois sabe que o consumidor pode se arrepender, reclamar, devolver a mercadoria, ou pode até mesmo falar mal do comerciante de sua loja. Um comerciante sem emuná, quando força uma compra, se torna um perdedor a longo prazo. Nada assusta uma pessoa de negócios que tem emuná. Ela não se decepciona quando o consumidor potencial vai embora. Com emuná, sabemos que o lucro não se materializa com o fechamento do negócio A, ele se materializará com o negócio B. As pessoas frequentemente obtêm dinheiro de fontes que não tem nada a ver com seu campo de atuação. Todos já ouvimos histórias como as de não tão bem-sucedidos dentistas que fazem muito dinheiro na bolsa de valores, ou da simples dona de casa que transformou uma boa ideia de próspero negócio online. As pessoas de negócios que têm emuná têm uma vida agradável, despreocupada. Não apenas neste mundo, sua integridade e emuná lhe garantem um lugar elevado no mundo vindouro também. Pessoas que têm emuná não ficam por aí mentindo, trapaceando, prejudicando outras pessoas, sendo, portanto, poupadas de muitas angústias de ambos no mundo. Por outro lado, as pessoas de negócios que não têm emuná pensam que o seu sustento depende do cliente. Pessoas assim acham que o dinheiro e o sucesso dependem de sua própria perspicácia e prontamente moldam a verdade ou ajustam seus princípios num esforço exagerado para ganhar a vida. Elas muitas vezes fazem promessas que não podem cumprir, falam mal de seus concorrentes, o que vai contra a recomendação da Torá, eles se mantêm o discurso honesto. Sem saber, elas acumulam uma longa lista de dívidas espirituais. Então, gente, esse é o ponto. Fazer tudo com emuná, tudo com honestidade, e só assim vai ser sem pressão, só assim vai dar tudo certo. Os empresários, outros profissionais que não têm emuná, são quase sempre arrogantes e egoístas. Quando a Hashem lhes garante sucesso, eles se glorificam, dizendo a si mesmo como são talentosos e inteligentes. Quando conseguem mais dinheiro do que merecem de desviar do campo e da integridade e da justiça, eles se orgulham da habilidade de fazer dinheiro. Perdão. Mas dinheiro ganho de tal maneira acaba azedando. Dinheiro desonesto é veneno espiritual e material. Você já viu uma pessoa arrogante não conseguir completar a transação que estava tentando fazer? Alguns descarregam a tentação com ataques de raiva, palavrões e reclamações. Outros se consomem por dentro. Só Hashem sabe o número dos derrames, ataques cardíacos, úlceras e instabilidades emocionais que surgem de uma simples falta de emuná. Tem que estar tranquilo, tem que estar se dedicando em Hashem
e fazendo tudo com honestidade. A escolha. Este assunto ainda pode dar margem à confusão. Muitos empresários de sucesso não se importam com a emuná. Muitos deles são extremamente desonestos e ainda assim conseguem vender gelo a esquimó. Fechar inúmeros negócios graças aos seus poderes de persuasão. Onde está a presença divina nessa vida deles? Todos sabemos que há pessoas que ganham milhões com transações criminosas, corrupção, riem por dentro de caminhos de bancos e estão tornando sol das Ilhas Bermudas e estão tomando sol nas Ilhas das Bermudas, no Caribe, neste exato momento. O que está acontecendo? Onde está Hashem? Se pergunta, não tem justiça nesse mundo? O cara que está tirando onda, está sendo desonesto, está lá no Caribe, e a pessoa que está ali, o que está acontecendo aqui? Nossos sábios têm a resposta. Hashem nos concede livre-arbítrio para fazermos o bem ou o mal. Imagine se Hashem mandasse um raio atingir uma pessoa cada vez que ela mentisse. Ou se ele mandasse um cheque de 10 mil reais a uma pessoa cada vez que ela dissesse a verdade. Ninguém mais mentiria e todos passariam a dizer apenas a verdade. Mas isso não é livre de escolha e correção. Um sistema de punição e recompensa não faz sentido fora do contexto de livre escolha. Por isso temos livre-arbítrio. Hashem oculta a presença divina para poder deixar as pessoas livres de escolha, fazer bem e o mal. Então, gente, Bezrat Hashem, a gente vai ficar por aqui. Todo mundo que está lendo e está se fortificando, que se fortifique cada vez mais nas palavras de Emuná, nessas palavras do Rabino Shalom Arush. E assim, quero te esperar semana que vem. Vamos fazer o dever de casa que a gente falou. Para Shataman todo dia, muita confiança em Hashem, Emuná, Hatamazon, todos os mandamentos que puder. Vamos ter o sustento com tranquilidade. Só coisas boas. Bezrat Hashem. Tudo de bom. Ficamos por aqui. Shalom, shalom.